Oi, oi, seja bem-vindo a essa super live, onde vamos falar sobre a auriculoterapia avaliativa e as perfurações. Vou chamar nossa convidada especial. Deixa eu ver se ela está online aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar nossa convidada. Boa noite. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Estou aguardando a nossa convidada especial entrar online. Oi, Anderson, tudo bem? Elza, sejam bem-vindos. Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Boa noite. Oi, pode entrar minha convidada especial. Oi, tá conseguindo entrar? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu ver aqui que eu não tô te vendo. Não Eu tá? vou sair e entrar novamente. Pera aí, Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma inversão aqui. tá. Oi, Márcia, tudo bem? Daiane, Rose, sejam bem-vindas. Oi, então, nossa convidada especial está com um pouquinho de dificuldade de entrar ao vivo, mas a gente vai conseguir. Tá bem? Vamos aguardar um pouquinho. Oi, João, Vânia. Oi. Eu não tô conseguindo ver a sua imagem. Eu tô me vendo sozinha na tela aqui. É, Hum, deixa eu ver se eu consigo fazer. Só um minutinho aqui. Eu tô te enviando a solicitação, certo? tá. Eu vou pedir para que você me envie a solicitação. Pode ser? Pode. Ok. Agora deu, será? Boa noite, Carla, Gleidson, Márcia. Sejam bem-vindos. Não deixa. Tá conseguindo? Então, entrar ao vivo online, né? Tem alguns percalços, mas vai dar certo.
Hoje a gente vai falar sobre uma temática bem legal, assim, né? Que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, eu trouxe essa convidada muito especial, muito querida, para a gente trocar, né, um feedback sobre nossos atendimentos, sobre a auriculoterapia avaliativa. Tá conseguindo? Eu entro e você some. Ah, gente, é engraçado porque nunca aconteceu isso. Sempre faço as lives, e nunca aconteceu tipo, de eu entrar e você sumir. Eu não tô te vendo, só tô te ouvindo. Tá. Tu acha que dá para continuar ou não? A galerinha que tá acompanhando, porque eu também não estou vendo os comentários. A galerinha que tá acompanhando, ela tá conseguindo ver a emissão das duas? Digam para nós, pessoal, se vocês estão conseguindo Isso, se enxergar. isso. Vê se a galerinha tá vendo as duas. O pessoal está acenando positivamente. Vamos ver. Tá, Responda ok, para nós. ok. Estou conseguindo? Interessante, né? Por que que eu não consigo te ver? Mas é que estranho. Aqui Tá, tá tudo normal, estou te enxergando direitinho. tá. Você quer tentar mais uma vez, a última vez? Vou te chamar de novo, então. Vamos lá. Vou chamar. Coisas ao vivo acontecem, né? Os imprevistos. Eu estou falando aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, e a nossa convidada está em outro estado. Então, pode ser o sinal da internet também. Eu acho que a gente vai ter que fazer assim mesmo. Novidade para mim. Ah, é alguma configuração, né? Porque eu entro, eu tô me vendo, eu tô te ouvindo, mas eu não consigo te ver. E agora eu estou vendo os comentários, que é legal daí. Tá conseguindo então? Tá, aham, ok. Tá, teve um que disse ali que estava sem áudio, mas aqui eu estou escutando super bem. Você, tá tudo tranquilo. Ah, ok. Uhum, uhum. Tá, Ó, pedi para o suporte aqui conferir sobre o áudio, mas eu acho que tá ok. tá. Aqui tem um que disse que tá vendo nós duas, mas não escuto o áudio. Já levantei o volume, tá tudo certinho. Então, vamos lá. Então tá, vou deixar salva a nossa live. Vai ser uma Ok. live, né, bem importante, assim. Vamos desmistificar alguns Uhum, aspectos, vamos, uhum. né, trazer novidades, enfim. Gostaria que tu te apresentasse, né, porque a nossa auriculoterapia é avaliativa e as perfurações. Então, vamos falar um pouquinho de cada assunto. Ok. Deixa a palavra contigo. Obrigada. Eu quero agradecer, Jussane, você pelo convite, tá? Em primeiro lugar, muito obrigada pela confiança, né, de ter me feito esse convite, justamente para um tema tão contraditório nas nossas funções em si. Quando a gente vê, como você diz, nós vamos desmistificar isso nessa live em si, né? Eu sou a professora Roselaine Oliveira, quem não me conhece ainda, é um prazer estar aqui participando com vocês dessa live. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui acompanhando essa live ao vivo também, e os que vão ver depois. Eu trabalho com medicina chinesa já tem 13 anos, que eu sou auriculoterapeuta. Desenvolvi o método da auriculoterapia avaliativa, sou autora do mapa Entendendo a Auriculoterapia, e enfim, né? Tem aí um histórico de curricular, mas eu nem vou ficar falando tudo para a gente não ocupar muito tempo dessa live, que eu acredito que vai ser bem produtiva. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para responder durante essa live. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Essa live vai ser uma live muito interessante, porque a gente vai trazer visões diferentes. Tem profissionais que acreditam que sim, que prejudicam as perfurações auriculares. Tem profissionais que não. Sim. Eu acredito
que não, né? Porque a gente tem duas orelhinhas que a gente pode trabalhar e é muito assim gratificante a gente ver o quanto é importante a auriculoterapia nos dias atuais, né? A gente trabalha muito com doença psicossomática, em especial a ansiedade, né? E dentre outras, claro, mas eu nas perfurações eu uso muito ponto de analgesia, anti-inflamatório, trabalho com relaxamento muscular também. E foi uma das questões que surgiu muito, assim, que os clientes trouxeram, né? Que ouviram falar que algumas perfurações ajudam no relaxamento muscular, que são benéficas, outros ouviram falar negativamente sobre as perfurações e a auriculoterapia, porque a gente trabalha com pontos auriculares, né, Roselaine? Então é muito importante a gente trazer a nossa visão enquanto terapeutas para as pessoas que desconhecem a auriculoterapia avaliativa, Sim. né? Porque a gente tem outras auriculoterapias e eu trabalho com a auriculoterapia avaliativa, onde eu adaptei com o meu método, né? Que é o uso de óleos essenciais no pavilhão auricular, né? Onde eu trabalho com alguns materiais que a gente aprende no teu curso, como a estiperterapia. Sei que tu trabalha com os florais, eu trabalho com os óleos essenciais. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse mundo da auriculoterapia frente às perfurações, né? A tua visão. Perfeito, Jussane. Bom, primeiro nós temos que entender que a auriculoterapia, ela é uma técnica, né, que ela é milenar, então já tem desde lá na antiguidade, antiguidade realmente, de 5.000 anos atrás, já se usavam pontos auriculares como fonte de diagnóstico e tratamento, e isso ganhou um ênfase na década de 50, quando o Dr. Paul Nagier, né, ele desenvolveu aí a auriculoterapia, batizou, deu nome a uma técnica, né, que era usada de forma aleatória junto com outros tratamentos dentro da medicina chinesa e tantos outros povos aí da Grécia antiga, no Egito, enfim, né? Mas a auriculoterapia, como que ela funciona? Nós temos na nossa orelha uma riqueza enorme. Eu falo aqui de ramificações, né, ali de nervos. Então, a nossa orelha é muito irrigada por nervos, por terminações nervosas. Nós temos, para vocês terem uma noção, vamos lembrar de alguns aqui. Tá? Então, a gente tem, olha só, na parte anterior aqui, na frente da orelha, nós temos o nervo facial, nós temos o nervo auriculotemporal, né? Na parte posterior, isso entrando, tá? Porque depois esses nervos se ramificam em várias terminações, né? Então, fazem pegam vários caminhos ali na orelha. Aí na parte posterior entra o nervo auricular maior, o menor, né, nervo vago. Então nós temos uma riqueza muito grande. O trigêmeo, né, também pela parte aqui, acessa mais pela parte de cima da orelha e adentra dentro da orelha. E esses nervos, eles se conectam com partes do nosso corpo. Todos esses nervos que eu falei para vocês, eles acabam abrangendo um sistema inteiro de comunicação, principalmente quando a gente pega o vago, né, que se comunica com todos os nossos órgãos em si. E cada terminação nervosa, ao ser estimulada, ela provoca uma reação nessa cadeia de nervos, né, de ramificações. E quando eu direciono isso, né, fazendo um estímulo na orelha, isso gera do meu corpo uma reação instantânea de um equilíbrio naquele local, porque o meu corpo ele é programado de forma inteligente para fazer a sua defesa. Tá? Então, foi estimulado uma região, aquela região vai ter uma resposta, ela vai responder de alguma forma. Né? Nós enviamos o ti, ou seja, toda essa energia desse nervo, né, circuitando ali, se direciona para aquele local, para aquele órgão que foi estimulado na área correspondente da orelha, e isso traz ali uma resposta de regeneração, né, de melhora daquele local, certo? E se eu tenho tantas terminações nervosas, onde eu uso para fazer estímulos para tratamentos ali na orelha, eu também posso usar essas terminações nervosas para fazer a avaliação do meu paciente. Porque da mesma forma que ela se conecta com a parte interna do meu corpo
né? Quando eu faço um estímulo na orelha, a parte do meu corpo correspondente vai ter uma reação, assim também quando aquela parte do meu corpo adoece, essa terminação nervosa se manifesta na orelha em forma de uma alteração. Isso é muito importante vocês saberem, né? Até para entender o processo da perfuração também, que eu já vou entrar aí. Tá? Então, essa terminação nervosa mostra que aquele órgão está doente, marca na orelha. Então, aí nasce a auriculoterapia avaliativa. Observar a orelha, observar todas, né, manchas, vasos, todos os desequilíbrios, todas as alterações que estão manifestadas na orelha e, a partir disso, gerar um diagnóstico. E aí, se eu perfurar uma terminação nervosa dessa, o que acontece? Eu vou prejudicar um órgão? Eu tenho que entender que ela é estimulada por pressão, tá? Ela é estimulada por uma perfuração que não cause rompimento dessa terminação nervosa. E aí sim eu estou fazendo estímulo, levando estímulo para aquele órgão. A partir do momento que eu causei um rompimento da terminação nervosa, ela deixa de ser estimulada. Ela entra num processo de regeneração da terminação nervosa na orelha. Então, todas as terminações nervosas, elas vão se refazer. Quando eu tenho um furo de uma agulhinha filiforme, né, que é a agulhinha de acupuntura, quando eu fico estimulando na orelha, eu causo nesse, né, eu estou provocando ali um estímulo sensitivo. Tá? Então, essa terminação nervosa, ela está sentindo esse estímulo e está gerando reação. Muito diferente de quando eu faço uma perfuração já numa espessura, né, que onde vai ser colocado um brinco, um piercing, que aí rompe essa terminação nervosa, que ela entra num processo de se refazer. Tá? Então, eu também recebo muitas dúvidas com relação a isso, tenho explicado muito isso para os meus alunos. Então, professora, então tá liberada a gente furar a orelha inteira, não vai ter problema nenhum? Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Conhecer, né? Olha só, a Josane faz um diferencial muito grande por conhecer localização de pontos. Se eu puder evitar realmente de fazer um rompimento numa terminação nervosa, talvez seja viável, né? Ou seja, eu consigo fazer isso quando eu conheço localização de pontos na orelha, porque daí eu vou me afastar do centro do ponto, eu vou me afastar do centro onde essa terminação nervosa, né, ela tende a estar. Eu me afastando, eu chego em zonas neutras. Zonas neutras são áreas, tá, que vai estar distante, né, dessa pontinha, de alguma dessas terminações nervosas. Então, na auriculoterapia, vocês vão aprender a localização de pontos, que é importante para isso. Por que que, então, seria legal se ela vai se refazer, se eu romper, enfim. Mas se eu provocar um rompimento numa terminação nervosa, onde a área correspondente já esteja adoecida, vamos pensar, Jossane, não sei você aí, mas eu vejo muito, porque eu não sou da área do piercing, não sou, né, não sou da área do furo de brinco, mas assim, eu vejo muita perfuração no yang do fígado 1 e 2. Tá? Então, quando eu faço um furo, vamos pensar que eu peguei a pontinha da terminação nervosa quando eu fiz o furinho ali e causei uma lesão. Se o meu fígado já estiver adoecido, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade de cicatrizar aqui na região, tá? Então, a pessoa, não é que a área que está ali, né, que foi perfurada, está doente, está causando, provocando algo lá no fígado. Não, um fígado adoecido é que não está deixando a cicatrização fluir, tá, de forma normal ali na região, porque o órgão já estava adoecido. Aí sim a gente pode ter algum problema nesse sentido. Não sei se deu para entender, Jussane. Sim, sim. Eu percebo muito isso quando as pessoas fazem uma perfuração piercing, principalmente, né? Na região de hélix, na região do conche ali, que as pessoas vêm e dizem, minha perfuração já faz 1 ano e não cicatriza, né? Então eu percebo muito isso, tento explicar para as pessoas desconhecem, né? Por isso que eu acho muito importante te convidar para essa temática, desconhece que a gente pode tratar de outras formas, né? Aquele ponto que ele foi naquele momento perfurado, né? Que a gente atingiu aquele local. Mas o que acontece? Quando eu uso os óleos essenciais, eu consigo fazer com que aquela cicatrização, que ela tenha uma
resposta muito mais rápida, né? E consigo trabalhar também na outra orelha. O que eu gostaria que tu desmistificasse, que as pessoas me perguntam muito, então achei muito interessante te trazer. E quando eu faço a perfuração nas duas orelhas, né? Quando eu faço na direita, na esquerda, ou quando eu faço com um piercing, que ele vai atingir áreas diferentes. Vamos supor, na orelha direita eu fiz em hélix, na orelha esquerda eu fiz em conche. Ou até mesmo se fiz em lóbulo, com alargador, que atinge uma proporção bem maior, que pega ponto de olho, pega ponto da questão de visão. Então, eu gostaria que tu desmistificasse para nós. Quem trabalha com a perfuração, acho muito importante conhecer essa parte, né, da nossa região, do nosso pavilhão auricular, em especial pontos que têm uma abrangência maior na perfuração. Um exemplo, os alargadores. Eles pegam uma porção bem grande da região do lóbulo. Agora tem tido também alguns tipos de alargadores que a gente usa em outras regiões da orelha. Então, gostaria que você desmistificasse para nós essa questão da perfuração e como a auriculoterapia pode vir nos ajudar, né, em pontos específicos, como tu comentou, e eu também faço muito essa avaliação do pavilhão auricular quando vou fazer uma perfuração. Gostaria da tua visão. Vamos lá. Primeiro eu tenho que entender que dentro das conchas, olha só, então tem uma orelhinha aqui, tá? Então dentro das conchas, eu não vou dizer para vocês que ficam os órgãos principais, mas são os órgãos dos 5 elementos. Esses eu vou sugerir que vocês não façam perfurações, tá? Então, olha só, na área de rim, fígado, né? Área de coração, de pulmão, tá? Área de baço. Por que não fazer perfurações nessa região? Porque quando eu perfuro essa região, eu estou essa terminação nervosa vai se refazer e vai migrar para a área periférica. E vai ficar um pouquinho difícil encontrar, saber em qual região ali, né, periférica vai estar essa terminação nervosa. E são órgãos que adoecem com mais facilidade e pode ter mais problemas. E quando eu falo da parte externa da minha orelha, entrando na parte do lóbulo, tá? Se eu colocar, por exemplo, as pessoas preocupam muito, perguntam muito para mim, nossa, se eu tiver que tratar o ponto de olho, né? E aí tem um furinho lá na região de ponto de olho, que é bem no centro do lóbulo. Mas quem é que se abre nos olhos? Para vocês entenderem por que eu falei das conchas. Quem se abre nos olhos é o fígado. Então, quando eu vou para a medicina chinesa, eu tenho que ir na causa né, ali do sintoma do meu paciente, não somente na queixa. E eu vou direcionar para a queixa. Eu tenho visão 1, eu tenho visão 2 que eu posso trabalhar, né? Área de fígado, área occipital, né? Que é o lobo cerebral que traz aí, que dá mais clareza na visão, na interpretação da visão em si. Então, posso trabalhar essas regiões. Porém, se eu realmente usar um alargador, que eu vá perder, né? Vai ter um rompimento e um afastamento muito intenso dessas terminações nervosas, elas vão ser totalmente, vamos dizer, onde vai estar a terminação de cada ponto aqui? Você não vai conseguir encontrar mais. Porque você mudou uma forma anatômica. Aqui, com o alargador, não tem como trabalhar mais o lóbulo, certo? Você vai ter que usar realmente pontos de conchas internas que se correspondam à área que você está querendo trabalhar. Porém, nesse caso, eu realmente não vou dizer que não é para atender quem tem um alargador. A pessoa quis colocar alargador, tudo bem, vamos atender normalmente com a auriculoterapia dentro do possível, né? Mas se puder evitar, é melhor. Tá? Justamente por perder realmente referência, eu não consigo avaliar essa região e não consigo tratar um direcionamento para essa região. Aí fica um pouquinho mais complexo a situação. Agora, vamos pensar que eu coloquei aí um monte de piercing na orelha, tá? Sem problema. Então, é muito mais fácil você encontrar onde foi migrada essa terminação nervosa numa área periférica, dentro de um furinho, é muito mais fácil, principalmente se você souber a direção do nervo, por onde ele entra, e como que ele, né, passa ali nessa região para você pegar ramificações dele por perto. Mas realmente, o lóbulo abrindo totalmente, fica uma área perdida, tanto para avaliação quanto para direcionar pontos. Porém, o paciente não está perdido para fazer tratamento, sempre, né, deixando bem colocado. Tem um alargador?
tá? Vai usar pontos aí realmente buscando a causa do problema do paciente, né? Ah, tem ansiedade, não dá para trabalhar com ponto de ansiedade. Quem diz que para ansiedade eu preciso trabalhar ponto de ansiedade? Eu tenho que descobrir a causa dessa ansiedade, ver de qual órgão está sendo gerada essa ansiedade e tratar aquele órgão correspondente. Então, as conchas serem preservadas realmente é um conselho que eu dou. Né? Então, a parte externa, ela é muito mais fácil eu trabalhar depois, mas a parte interna, perfurada, aí ela vai dificultar um pouco para mim, tanto a avaliação quanto o tratamento depois. Tá, e agora para te fazer uma outra pergunta, né? Eu trabalho muito com bebê, perfuração em criança. No teu curso, tu dá, né, um módulo bônus, que é a auriculoterapia avaliativa para bebês. Sim. Eu adaptei o teu método, incluindo os óleos essenciais, e eu quero saber, nós gostaríamos de saber, no caso de criança, tu pontua que a gente trabalhe primeiro furo, segundo furo, porque é a região de lóbula, né? Tem tido agora alguns pedidos de algumas crianças que querem fazer o segundo furo. Qual o teu conselho? A gente faz o segundo e a gente espera aquela criança crescer para manter as perfurações? Ou a gente pode fazer normal primeiro, segundo e terceiro furo em crianças menores de 12 anos? Na Eu questão da terapia por causa dos Isso. Eu pontos. não vejo problema você fazer o primeiro, o segundo, o terceiro furo em criança, principalmente a criança que tudo se refaz de forma muito mais rápida. Né? Criança que tem uma recuperação muito mais ativa. Na fase da infância é muito mais difícil ter um desequilíbrio de alguma parte do corpo do que quando é adulto. Né? Você vai ver que vai ser muito mais difícil inflamar algum ponto, alguma perfuração numa criança do que numa pessoa adulta. Tá? Então, eu não vejo problema nenhum fazer essas perfurações, só cuidar bastante, né? Então, a parte do hélix provavelmente não vai ser perfurada, porque o hélix na borda do lóbulo, aqui normalmente os três furinhos, ele vem numa sequência aqui, né? Então, vai adentrando essa área aqui de face, vai pegando essa área de mandíbula, enfim, né? Então, vai pegar nessa região, certo? É isso mesmo, porque eu não sei de perfuração. Sim, sim, a gente sempre tenta, né, seguir a escafa, a linha da escafa, para poder fazer as perfurações de primeiro, Isso, segundo, terceiro isso. furo. Uhum. E a Que vai gente, dar essa. Isso. Então, isso. E a gente então, vamos lá. Preserva o hélix, né? Como eu disse, e aí vai pegar realmente essas linhas, né? Que vai subir justamente na linha de escafa aqui, que é onde pega a área de face e a área de mandíbula. e a Quando gente eu estou trabalhando, eu acho muito importante, Jossane, quando vocês forem fazer a perfuração, fazer a divisão do lóbulo, tá? Então, olha sim, só, faz a divisão do lóbulo, dobra para frente, vai fazer esse risquinho aqui reto, toda a anatomia faz, olha, vai separar o antitrago do lóbulo, separa a borda, que é a região do hélix, né? E aí vocês vão fazer aquela divisão eu falo joguinho da velha, onde vão ficar 9 quadradinhos. Esses 9 quadradinhos, eles vão ter um centro. Procurem fazer essas perfurações se afastando um pouquinho desse centro de cada ponto. Né? E aí vocês vão preservar uma terminação no mesmo local, sem perfurar ela, tá? Mas aconteceu de perfurar, tudo bem, ela vai migrar para a área correspondente. Mas se evitar de furar o centro, acaba sendo melhor porque você preserva a origem dessa terminação nervosa. Então, eu acho que é mais um diferencial vocês buscarem para perfurações profissionais que entendam de localização de pontos de auriculoterapia, né? Como a Jossane. Tá? Então, seria muito interessante você programar nesse sentido, tá? Olha só. Então, eu não sei se você está me entendendo, tá? Então, faço o joguinho da velha aqui para dividir em 9 partes. Quando eu pego, olha só, e dá para você fazer um trabalho bem legal em direção à fossa escafóide, porque daí você pega, vamos pegar a esquininha, o encontro de cada quadradinho aqui, que dá o distal do centro de cada ponto, fica uma perfuração perfeita, esteticamente fica perfeito e fica ali preservado a terminação original. Lembrando que se tiver rompimento também, ela vai se cicatrizar, ela vai se refazer sem nenhum problema, não vai causar nenhum dano aí na pessoa também. então, Roselane, nós temos uma pergunta, tá? Da Rose, Rofísio.
Professora, em correlação ao material, o metal muito utilizado, conseguimos amenizar os efeitos dele? Quais são os metais mais utilizados? Porque como eu não sou da área da perfuração, eu não sei quais são os metais mais usados, mas olha só, nós temos uma visão, uma ideia que muitas pessoas já me perguntaram se é melhor usar algo mais ouro ou mais prata, enfim, porque né, nós sabemos que o ouro ele tonifica, a prata ele dissipa, certo? A questão da terminação nervosa rompida não vai ter um estímulo com um metal correspondente. Porém, o que acontece é que muitas pessoas têm o costume de ficar, ó, manipulando a área, tá? Pegar o brinquinho e ficar rodando, ficar girando o piercing. E aí, como aquela terminação nervosa migrou, né, para a área periférica daquele furo, ela fica sendo estimulada por aquele metal. Né? Aí sim, aí eu gero um estímulo constante que pode provocar uma reação do meu organismo. Aí pode acontecer sim. Então, pessoas que têm, por exemplo, já são muito agitadas, pessoas que já são muito bravas, né? Aí vai lá e coloca um ouro. E aí aquele órgão já está em excesso. E aí eu estimulo ainda mais o excesso daquele órgão. Então aí pode trazer sim é, pode ter uma relação com o metal. Assim como uma pessoa que já está no quadro de deficiência, uma pessoa que talvez esteja aí com anemia, uma pessoa muito magrinha, muito debilitada, enfim, aí usa prata, e aí a prata, né, sendo estimulada, parada ali não vai fazer uma reação, tá? Mas sendo estimulada ali, aí pode se dissipar ainda mais, e aí pode deixar essa pessoa ainda mais debilitada. Tá? Então, o metal vai fazer diferença se você ficar estimulando ele próximo à terminação. E no caso, fiz uma perfuração, tá? Vamos pôr a região do conche, porque as pessoas dizem, vou fazer uma perfuração no conche, porque me falaram que promove o relaxamento, a tranquilidade. Nesse caso, eu fazendo uma perfuração no conche e eu tendo um metal ali, né? Vamos pôr um aço cirúrgico, ele não vai ficar pressionado, ele vai ficar solto. Nesse caso, eu vou ter a estimulação daquele ponto ou não? Porque ele vai ficar solto, ele vai ficar jogando. Geralmente as mulheres gostam muito da argolinha, fica muito bonito. Uhum, Então, elas, né, fica solto ali. uhum, Elas não vão ficar pressionando aquele ponto. Então, uhum, eu quero que nos desmistifique para nós uhum, se uhum, realmente é verdade que uhum, se eu for fazer um ponto naquele local de aurículo versus a perfuração, né, no conche. uhum. Desmistifica para Tá, nós. vamos lá. Quando eu tenho algo que fica chacoalhando, balançando, eu posso gerar um estímulo se a terminação nervosa, porque ele vai chacoalhar e vai gerar um estímulo para baixo, certo? Não, Certo. não vai ser para cima, vai pendurar, vai puxar para baixo. Mas e se essa terminação nervosa estiver em cima? Então, por isso pode variar entre um caso e outro. E o que pode variar entre um caso e outro, esse fator de estímulo, é quanto está a saúde do organismo dessa pessoa. Né? Então, tem pessoas que têm uma boa aceitação, tem umas pessoas que não têm uma boa aceitação com estímulo de determinado metal. Então, quando nós vamos ter essa observação de um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais intenso, eu vou só contar algo para vocês que eu passei com uma paciente minha. Ela já tinha procurado tratamento ginecológico, já estava 2 anos numa ginecologista, e eu já estava com ela, já tinha, acho que eram 4 sessões, e ela tinha um corrimento que estava muito complicado. Mas da onde, né? Tipo, a ginecologista sempre tratando, e eu comecei a fazer os tratamentos, daí, na área da genitais externa, ela tinha um piercing. Tá? Então, na área de genital externa, ela tinha um piercing. Eu falei para ela, vamos fazer um teste. Você retira o piercing, né? E a gente vê na próxima semana se isso trouxe algum equilíbrio para o seu corpo ou não. E ela retirou o piercing e cessou o corrimento. Tá? Então, naquela semana. E agora? Eu falei, agora você decide. Piercing com corrimento ou sem piercing sem corrimento. Então, nesse caso, nessa paciente, o organismo dela estava tendo uma resposta negativa. Não é com relação ao furo, é com relação à área que estava sendo estimulada, tá?
com relação ao metal que estava ali e com a área que estava sendo estimulada. Então, aquela terminação nervosa dela, porque aqui nós temos, né, entra nessa região aqui, o trigêmeo, certo? E ele se ramifica. Então, e ele vem para essa região. Então, provavelmente ele estava passando por baixo desse piercing dela ali, né? Causando esse piercing, causando uma pressão, que era um piercing, inclusive, meio pesadinho, causando uma pressão frequente, né? Se estivesse o furinho talvez um pouquinho mais para baixo, não estaria causando essa reação nessa paciente. Mas também isso aí é um caso, né? Foi um caso único, eu vou dizer, uma pessoa que até hoje eu atendi com piercing que realmente eu tive essa experiência. E uma segunda pessoa que eu tive a experiência foi com uma amiga minha, que ela trabalhava, né, até hoje no salão, então ela usa muito o braço direito, e eu sempre fiz a auriculoterapia para realmente ela conseguir ter mais qualidade, né? Aliviar a dor desse braço. E ela vai e me coloca um piercing bem na região de ombro, tá? Ou seja, o piercing estava prejudicando o ombro dela? Não, mas o ombro dela prejudicou a área do piercing, que não estava cicatrizando por nada, estava inflamando tudo e o ombro piorando, porque daí sim é um estímulo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, consequentemente, por ela estar usando muito, né, tá fazendo muito movimento, já tinha inflamação na área, a terminação nervosa já estava inflamada aqui na orelha. Então, não tinha como cicatrizar. Tá? Então, também foi uma outra que, né, teve que tirar o piercing. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tira esse piercing, né, e realmente espero, se não fechar, porque ela já estava com o buraquinho ali, né, bem inflamado. Eu falei, se não fechar, depois você coloca outro, enfim, porque ela queria muito ficar com esse piercing. Aí ela tirou e a gente conseguiu ali ter um tratamento bem mais eficaz ali no ombro dela, tá? Então ela começou a reduzir a dor. E aí, hoje ela coloca, o buraquinho dela não fechou, cicatrizou legal depois disso, né? Então, fazendo aurículo, acompanhando ali, né? Tratando essa região. Então, melhorou o ombro, melhorou também ali a região de piercing. Hoje ela coloca assim, quando ela vai sair, ela coloca, ela não fica usando diariamente com medo de inflamar. Mas eu acredito que agora já não tem mais problema, porque agora já cicatrizou. Então, agora já não vai ter mais problema. O problema era antes, né? Quando furou, que tinha inflamação do ombro e que respondeu ali na orelha, tá? Então, são duas situações que eu passei, assim. Mas, olha, eu já atendi paciente que tinha alargador, piercing de cima e embaixo. De você olhar para a orelha e falar, meu Deus, você veio no auriculoterapeuta fazer o quê? Onde eu vou pôr pontos aqui, né? Mas achei onde pôr, tá, gente? Não deixei de fazer a auriculoterapia nessa paciente, de forma alguma. Sempre vai ter uma opção, né, de você trabalhar ali dentro da queixa, dentro do sintoma do seu paciente. Porque é bem importante as pessoas entenderem que a auriculoterapia ela é complementar, ela não substitui nenhum tratamento médico. Mas nas perfurações auriculares, né, como tu desmistificou ali, também vamos trazer o lado positivo. Eu uso muito, né, nas minhas perfurações, ponto de analgesia, ponto anti-inflamatório, analgésico. Então, eu vejo que tem, assim, nas perfurações que eu não aplicava auriculoterapia, antes de fazer a auriculoterapia avaliativa, eu tinha uma resposta. Quando eu comecei a trazer a auriculoterapia avaliativa, né, para os meus atendimentos, para as minhas perfurações, inclusive para bebê, principalmente para bebê, eu comecei a observar que as cicatrizações, elas diminuem o tempo, bem como a gente não tem aquele efeito depois. Que muitas pessoas dizem, eu fiz uma perfuração já faz 6 meses que não cicatriza. Ou outras pessoas dizem, eu fiz uma perfuração no lóbulo, eu vivo com dor de cabeça. Então, isso eu comecei a perceber também. Porque a questão da auriculoterapia avaliativa, a gente vê o paciente de forma integral, a gente não vê só o pavilhão auricular, né? A gente faz uma anamnese profunda, a gente entende toda a história do paciente, porque ele traz para o consultório, né? Tanto para a sessão de auriculoterapia como para as perfurações, uma história. E é onde a gente vai vendo, às vezes, aquela dor de cabeça, ela pode sim estar atrelada com uma perfuração, como ela pode sim estar atrelada com alguns problemas que o paciente traz.
né? E a gente vai a fundo, a gente começa a colocar alguns pontos no pavilhão auricular e a gente percebe que não é a perfuração, que aquela dor de cabeça ela pode ser promovida por uma má digestão, Isso. ela pode ser promovida por uma tensão que provém de um estresse, de uma própria ansiedade. Então, eu acredito que é fundamental nós, enquanto profissionais de saúde, da estética, colocarmos mais a auriculoterapia, né, avaliativa, ter mais essa visão frente às perfurações, porque é muito importante. Isso é um Uhum. diferencial no profissional perfurador, no profissional body piercing, no profissional enfermeiro, né? Profissional da área da saúde e da Sim, estética como um todo. sim, Ter essa terapia complementar, porque isso vai fazer a diferença no nosso atendimento. Uma coisa que sim. eu quero perguntar, e as pessoas provavelmente estejam um pouco curiosas, que a gente está falando de adulto. Questão aos bebês, o que que tu traz para nós, assim? Eu trabalho muito com os bebês e vejo o quanto é importante, né? Já publiquei alguns vídeos da realização da auriculoterapia avaliativa para os bebês, para promover, no caso a eles, relaxamento, tranquilidade. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os bebês agora, para nós. Vamos lá. É, antes de ir para os bebês, olha só vou só complementar o que você estava dizendo antes. O que é legal você como body piercing, né, que trabalha nessa área, é isso? Isso, body Profissional, piercing. né? Eu acho que o interessante de ter o conhecimento dentro da auriculoterapia, especificamente ainda mais na auriculoterapia avaliativa, é que antes de perfurar a orelha, vocês podem fazer uma avaliação do paciente, né? Então, observou a orelha, viu que tem alteração em algum órgão, você pode primeiro fazer esse tratamento, ou associar esse tratamento, né, com esse órgão correspondente. Vamos pensar ali que você vai fazer uma perfuração, me ajudem aí, na área de mandíbula, né? Como você disse, que é os 3 furinhos, os mais comuns, né? Vamos pensar que você vai fazer esse terceiro furo que pega a área de mandíbula ali, ou área já de compulsão, nessa região por aqui. E aí, quando você observa a orelha e você vê que essa orelha, por exemplo, tem umidade nessa região, essa orelha está com algum tipo de alteração. Aí você questiona o seu paciente se ele está com alguma alteração na área de boca, enfim. Aí você pode sugerir, olha, vamos fazer uma sessão de auriculoterapia antes de fazer esse furo. A gente vai preparar porque a área correspondente está com alteração. E a orelha está me mostrando isso. E se a gente fizer perfurar agora, a gente corre um sério risco de não cicatrizar. Tá? Então, olha só, vamos tratar primeiro o que está doente para depois perfurar. E aí você, gente, olha o diferencial, né? Você tratar o que está em desequilíbrio antes de fazer a perfuração. Ou vocês observam lá que tem um órgão que já está totalmente desequilibrado, né? E aí você primeiro trata esse órgão. Né? Se for um órgão interno, você pode tratar o órgão e perfurar a região e ir tratando o órgão. Mas aí você já fala com o seu paciente, olha, você tem um desequilíbrio assim, assim, quais são os seus sintomas? E você já faz uma combinação, um conjunto, né? Integra as duas terapias. Então, você faz o furo e você faz o tratamento do seu paciente para que a cicatrização seja melhor. Tá? Então, eu acho bem interessante fazer isso. Né? Vamos tratar, por exemplo, né, o yang do fígado 1 e 2, eu sempre falo, porque é uma região muito perfurada para piercing, e aí você trata o fígado e perfura a região. Você vai correr menos risco de dar algo contra, porque você tratou o órgão antes de fazer ali a perfuração no local, né, na área correspondente. E isso que acontece, Jussane, quando você trabalha com os olhos, tá? Então, você fala, olha, a cicatrização é mais rápida, porque a nossa orelha, ela é como a parte, né, aqui abaixo da nossa língua, ela absorve tudo que nós colocamos. Até na antiguidade, a gente tem alguns relatos de tratamentos à base de ungüentos, né, de óleos, enfim, de remédios, de ervas fitoterápicas na orelha, porque ela absorve. Então, quando você usa um óleo essencial, na região, você também está provocando o quê? Uma melhora daquela área correspondente com aquele local que você está tratando. E aí você está buscando um equilíbrio do órgão, ou seja, você não está tratando só a orelha. E é interessante você passar isso para o seu paciente, Josane, deixar ele ciente que você não está tratando somente a cicatrização da orelha.
a área correspondente está sendo tratada junto. Tá? Então, isso é muito, muito interessante você, né, trazer para o paciente, para ele ter essa consciência que você está ajudando ele de uma forma muito mais ampla. Mas agora vamos lá para os bebezinhos. Um O minuto, professor gostaria de falar demais, tá? um minutinho. Eu sempre digo que a nossa orelha é uma esponjinha, ela absorve tudo, né? Principalmente os óleos essenciais. Oi, tá me ouvindo? Oi, sim, sim. Tá. Só vamos responder só para a Lucinha, que ela perguntou aqui para nós, ó. Uma criança de 9 anos com dificuldade de crescimento, onde está? Causado por trauma. Vou trabalhar o emocional e a dos ossos e a cartilagem. Ela perguntou aqui. Tá. Lucinha é aluna lá do curso, né? Lucinha, seja bem-vinda nessa live. Independente, olha só, aluna do Entendendo a Auriculoterapia, da auriculoterapia avaliativa. Independente do sintoma, da queixa, o paciente precisa ser avaliado. Então, eu vou passar para você aqui uma combinação de pontos, você vai fazer lá e provavelmente não vai funcionar, porque quando avaliar, né, provavelmente você vai ver que as necessidades são outras. Independente de ser causado por trauma ou não, quando se fala em crescimento, né, aí tem que estar com dificuldade de crescimento, alterações no crescimento, seja para mais ou para menos, tem que observar como está a hipófise, tá? Então, é a glândula responsável, né, pelos hormônios do crescimento em si, tá? Então, observa lá na orelha como está a região da endócrina, a região da hipófise. Claro, quando nós falamos de tratar os ossos, você vai ter que nutrir, sim, tá? A parte dos ossos. Como que você nutre os ossos pensando em medicina chinesa? Trabalhando a área de rim, né? O rim que leva toda essa nutrição para os ossos. Tá? Então, ossos, cartilagens, então tem que tratar rim também. Mas tem que olhar no contexto geral desse paciente. De repente, trabalhar, nesse caso, um alongamento da região de antihélices, tá? Provocando, né, um excesso de pontos, de sobreposição de pontos, estimulando esse alongamento. Mas precisa realmente fazer uma avaliação para ver quais são os pontos que serão necessários trabalhar aí. Mas pega essas dicas que eu coloquei para você de observar essas regiões na orelha, né, para você poder trabalhar aí com mais segurança. Tá bem. Nós temos, ó, 5 minutos ainda, eu acho que dá tempo para a gente falar um pouquinho dos bebês. Tá. Os bebezinhos, né? Qual é a dúvida com relação aos bebês, Jussane? Seria o tratamento ou a perfuração? Não, no caso, eu utilizo no consultório, né, quando eu vou fazer perfuração em bebê, ponto que tu nos ensina lá no curso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a auriculoterapia para os bebês que tu nos ensina lá no curso. No caso, eu uso para relaxamento, tranquilidade, oriento as mães a deixar de 3 a 5 dias, e eu Uhum. percebo que tem, assim, para as crianças, né? Uma questão que diminui até a questão da ansiedade, porque eu uso também os óleos essenciais, que eu adaptei o método da auriculoterapia avaliativa. Então, eu gostaria que tu falasse sobre esse bônus que tu dá lá no teu curso, que eu achei fenomenal, né? E eu adaptei com Sim. os óleos essenciais. No meu caso, eu uso o ponto que tu nos ensinou para os bebês e uso também os óleos essenciais, porque eu vejo que a resposta é muito maior na cicatrização daquela perfuração que a gente faz naquele bebê, naquela Sim. criança. Vamos. É muito amplo falar de bebês, né? Dentro da auriculoterapia avaliativa, mesmo os bebês precisam ser avaliados antes de fazer o planejamento de tratamento deles. Então, lá do curso, eu deixo nesse módulo algumas sugestões específicas, né? De situações específicas, como cólica, né? Enfim, sobre amamentação. Eu nem lembro certinho todos os tópicos que tem lá, mas é muito amplo, né, a auriculoterapia na ajuda ali para os bebês em diversas situações. Vamos falar com relação à perfuração. Antes de fazer a perfuração, se eu tratar no bebê os órgãos correspondentes, eu vou, claro que está estimulando melhor a cicatrização dessa área, porque é a parte que pega aqui, fica a parte dos olhos, certo? Certo. Centro do lóbulo. Normalmente pega no quadradinho do lobo, da região do olho ali. Quando você pega nessa região de olho, quem se abre no olho é o fígado.
Tá? Então, colocar um stipper lá no fígado já vai estar estimulando a sua abertura. Né? Então, pode trabalhar com stipper na área de Shenmen, porque o Shenmen ele tem um efeito antipirético, analgésico, calmante, relaxante. Né? Então, você reduz o yang, a não ser que seja um bebezinho que tenha o yang já muito baixo. Aí não vamos por o Shenmen. Né? Mas, enfim, vamos colocar um Shenmen, vamos colocar um fígado, yang do fígado 1 e yang do fígado 2. Você traz ali uma tranquilidade, você está trabalhando justamente o direcionamento de onde se abre esses órgãos, tá? Que são os olhos. Mas quem que é responsável pelo brilho dos olhos? O coração. Por isso que é legal colocar um pontinho no coração também, tá? Porque o coração, os nossos olhos, o fígado se abre nos olhos, mas o coração é o brilho dos nossos olhos. Então, por isso que é legal você trabalhar esses pontos antes de perfurar a orelhinha do bebê. A analgesia é uma terminação ali do nervo vago. Né? Então, ele tem um efeito analgésico sobre todo o nosso sistema. Mas se eu só colocar ponto de analgesia e não direcionar, ele tem uma ramificação com o corpo inteiro. É como se fosse inválido ser colocado ponto analgesia. Tá? Então, se eu colocar analgesia, eu tenho que dizer o que eu quero dele na sequência. Então, preciso colocar analgesia, direcionar para os olhos. Aí, o que eu vou indicar para vocês? Né? Faz analgesia, estimula um pouquinho a área dos olhos antes de perfurar. Você vai fazer a aurícula antes de fazer a perfuração, certo? Então, fez a analgesia, já direciona para a região, já massageia bastante, faz bastante pressão na região, porque daí você já direcionou essa corrente energética desse ponto, né, dessa terminação nervosa do vago para a área dos olhos. Tá? Então, você precisa levar para onde você quer essa analgesia. É uma dica que eu deixo para vocês aí, tanto para criança quanto para adulto, enfim, né? Direcionar para a região. Porque ponto analgesia usado sem direcionamento é a mesma coisa que você acender uma luz sem saber o que você quer procurar dentro daquele ambiente. Né? E essa luz vai apagar e você não encontrou nada ali dentro. Tá? Então, Roselane, quero te agradecer muito por essa super live, né, por ter aceitado o meu convite, agradecer todos aqui que participaram da nossa live. Não, a gente não consegue responder todo mundo, muitas perguntas, então, em outro momento, espero poder fazer parte de uma live contigo no teu canal, né? Eu quero te agradecer de coração e o que tu pode dizer para nós, assim, dar uma dica especial para nós? Eu que agradeço o convite, muito obrigada a você, Jussani, por essa live, foi maravilhoso estar aqui com vocês, passou o tempo que eu nem vi, você falou 5 minutos, eu noto já, né, e agradecer também toda essa turminha que está aqui acompanhando a gente, fico à disposição, tá, quem não me segue ainda, meu Instagram é roselaneoliveira.auriculo, se quiser me mandar pergunta no direct, eu sou bem acessível, vou estar respondendo vocês por lá, certo? E o que eu quero dizer para você sobre as perfurações, não tenham medo de fazer perfurações, mas façam com profissionais que realmente saibam fazer. Tá? Então, profissionais que estejam capacitados para isso. Se você quer ser profissional nessa área, procure fazer um curso que te capacite para isso. Né? Então, seria bem interessante ter o conhecimento dentro da auriculoterapia e ter o conhecimento aí, né, fazer um curso aí, uma formação bem legal na perfuração para que vocês realmente possam trabalhar com segurança. E quem é paciente, procure profissionais que estejam bem habilitados para fazer o tratamento de vocês, gente. E, claro, antes de sair, deixar um beijão para vocês, uma feliz Páscoa para todo mundo, para a Jussane e para todo mundo que está acompanhando aqui, né? Que seja realmente aí um feriado abençoado na vida de cada um de vocês. Amém. Que assim seja, que uma Páscoa abençoada para todos, que, né, vão estar com a família provavelmente. Te desejo tudo de melhor, tudo de bom, bastante saúde, que a gente tendo saúde tem tudo, né? E com a auriculoterapia, melhor ainda. Verdade. Colocar alguns pontinhos que nos ajude a ter uma Páscoa melhor impossível. Muito obrigada, Rosiane. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau.